No YouTube já aparece ali CB, no Facebook, meu amigo Pedro Emílio Marcondes, Francis Bruno Verdão apareceu ali, Neuzeli Soares, Graça Santos, Oswaldo Júnior de São Paulo e Ilse Guedes, Nelson Esteves, Márcia Facchini está ali também, Júnior Vasconcelos, Tiago Campos, de Volta Redonda, né? Sérgio Cardoso, Ailton Cardoso, Margarete Ferrari apareceu ali também. Cássia Martins, Célia Cunha, Delano Arraes, Cleiton Jardim, Glauber Braga, Maurício José Silva, Helder Cavassa, Neuza Martinez, Rogério Marinho, Heraldo Agostinho, Sérgio Lirani, Jane Lanfred, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristina Otero, Zenaldi Magalhães, Ivana Paim. Bem, o pessoal está chegando aí. Hoje é dia 26 de setembro de 2019. Nós acabamos de ver aí o STF acabou de vez com a Lava Jato. O que aconteceu de fato? O STF mais o Senado Federal, eles sequestraram o Brasil. Tá? Eles sequestraram, tá? E eles estão numa posição muito tranquila. Eu já venho falando e postando aqui para vocês há algum tempo, e eu já falo para vocês, na verdade há alguns anos, que esses grupos de rua, esses filósofos e esses youtubers sábios que aparecem sempre cheios de livros atrás deles e coisa e tal, nada mais são do que peças do xadrez, mas do xadrez inimigo. Há algum tempo eu venho falando que eles estão numa tranquilidade muito grande, porque a partir da hora que milhões de brasileiros vão às ruas para pedir favor, para pedir favor, isso é extremamente preocupante. Ora, quando eu falei para vocês que milhões de brasileiros, e isso eu falei em 2015, milhões de brasileiros foram para a Avenida Paulista e depois para Copacabana, e não deu em nada, e não deu em absolutamente nada, porque no mundo todo, milhões de brasileiros, aliás, no mundo todo, milhões de pessoas derrubam poderes. E eu falei que em breve o STF iria testar essa tranquilidade. O que eles fizeram, eles de fato acabaram com a Lava Jato, vão discutir como, como, é, 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 como eles vão bloquear isso aí, né? O que eles vão fazer agora? Porque o país está nas mãos deles. Eles acabaram com a Lava Jato e nenhum desses grupos que tem alcance nacional e consegue marcar grandes manifestações, nenhum marcaram uma grande manifestação. Então eles estão tranquilão. Eles estão tranquilão porque eles sabem que esses grupos controlam as massas, tá? Eles estão controlando as massas, então eles estão colocando em prática uma segunda fase, que é o que vai acontecer de fato, a princípio, né, com o futuro do país. Porque o povo que não se revolta e não derruba os seus poderes, não tem esse poder, porque é dominado. E isso existem formas e formas, tá, de se dominar, né? Eles conseguiram dominar pela direita e pelos grupos conservadores, entre aspas, né? Que controlam as massas, que agora estão fingindo brigar e por isso não tem união para botar todo mundo na rua, tá, e tudo mais. Então eles estão na verdade enrolando. Eles estão enrolando, eles não estão brigando, eles não fazem, eles nunca serviram para porra nenhuma, tá? Entendam, entendam. Toda vez que se lança uma lei esdrúxula, tá? Que o povo vai para as ruas ou reclama em Twitter, reclama no Facebook,
e coisa e tal. E vai lá, o presidente veta algumas coisas, mas mantém outras. Isso faz parte do script. Vocês estão me entendendo? O negócio era nem ter lançado uma lei ridícula, nem ter lançado uma lei esdrúxula, tá? Não era nem para ter lançado. Então, o que vai sobrar é o que eles querem que sobre. Ó, o povo reclamou, nós retiramos dos 120 itens, nós retiramos 119 e deixamos só um. O povo ganhou. Não, o povo não ganhou, porque aquele um item favorece a eles, não favorece ao país. Vocês estão me entendendo? O presidente agora vetar tudo, aliás, vetar uma parte e o Senado derrubar tudo e ninguém ir para as ruas, é a garantia deles que os grupos de rua, nesse papo que eles estão brigando entre si, não vão colocar ninguém nas ruas para derrubar eles. Tá? É assim que funcionou no mundo todo, é assim que foi na Ucrânia, principalmente. Eu cito sempre a Ucrânia, porque a Ucrânia é o que mais parece com o Brasil, ou seja, a Ucrânia tinha policiais ucranianos matando ucranianos, mas não eram policiais ucranianos, eram policiais russos, que tanto é estavam utilizando touca. As reportagens que estavam aparecendo sobre a Ucrânia, né, de um militar ucraniano, eu postei isso aí no Facebook há uns 4 anos atrás, eu não sei como é que se encontra isso, né? Mas a repórter era russa, o militar era russo, blindado atrás dele era um blindado russo e eles estavam falando como se fossem ucranianos, tá? Então é assim que funciona, é assim que funciona. Então eles estão manobrando tudo, eles já conseguem, mano, é assim no caso, manobrar tudo. Então, quando grupos foram para as ruas em 2015, milhões de pessoas foram para as ruas em 2015, o povo queria acabar com a corrupção nos três poderes. O que a mídia e as instituições fizeram? Manobraram através da mídia, porque isso funciona. Não funciona muito bem aqui no Brasil. Aí, como eu falei para vocês, é uma tese, tá, de doutorado, mas funcionou naquelas manifestações lá de 2015, onde se modificou tudo, e o MBL sequestrou a vontade popular e estão lançando outros grupos saindo do MBL, eram amigos, agora são inimigos e vão lançar novos grupos e assim continua, se perpetua a vida toda, onde no final resultou no impeachment da Dilma, um impeachment inconstitucional, porque ela saiu sem perder os direitos políticos. E a sessão era presidida pelo presidente do STF, na época, Lewandowski. E onde uma advogada que atacava ela, que era a Janaína, no final chorou, com peninha da Dilma e tudo mais. E esses grupos de rua, eles convenceram o povo brasileiro que não fiquem chateados com isso. Pelo menos a Dilma saiu. E eu via milhões de pessoas falando, não, pelo menos a Dilma saiu. Gente, o povo na rua, o povo pode derrubar poderes. Não tem que ficar satisfeito só com um pedacinho, porque a função de ser de um país e de um estado é o povo, e não o contrário. As instituições não são mais importantes do que o povo. Tá? Eu explico, reexplico, mas esses grupos, ninguém tem coragem de explicar a vocês, né? Porque eles vivem do problema, eles ganham dinheiro com o problema. Tá? Então, eles dominaram o país. O pacote anticrime do Moro, que teve uma interferência do ministro do STF, o Moraes, agora advogado tem mais poder do que juiz. Advogado que se sentir ofendido por um juiz, o juiz vai ser preso, bicho. A OAB agora tá feliz da vida. Esse é o papel desses vagabundos do STF e do Senado Federal. Lembrem-se do seguinte,
Lembrem-se do seguinte: é o Senado Federal que escolhe os ministros do STF. Ministro do STF é a função mais importante do país. O cara fica até 75 anos. Então, um Senado Federal que 2/3 deles sabatina e escolhe um analfabeto de pai e mãe chamado Dias Toffoli, esse Senado não vale o que gato em terra. E não tenham peninha, não. Eu tô vendo muitas pessoas, não, o STF é uma merda, mas o Barroso, ele fez uma defesa maravilhosa. Gente, vocês tem que aprender a deixar de ter peninha do inimigo. Ou mata o inimigo ou não mata. Tem que ter peninha, não. Ah, mas o Barroso fez uma defesa, não sei o quê, mas o Barroso está deixando essa putaria toda acontecer. Vamos relembrar do seguinte: o STF é o guardião da Constituição, os STJs são guardiões da lei. Vamos falar somente do Barroso, tá? O Barroso, pesquise aí, tá no Google. O Barroso, ele estava fazendo uma defesa do aborto para 3 meses. Tá? Ministro Barroso, que vocês tanto gostam. Ah, Barroso fala. Barroso é o único que salva daquela merda. Putz, a ignorância é uma merda. Aí o pessoal falando, ah, Barroso. O Barroso estava fazendo uma defesa para que o aborto fosse aceito até 3 meses. STF é o guardião da Constituição, STJ é o guardião da lei. Então, STF só pode cuidar da Constituição. Aborto não é constitucional. Aborto está no Código Penal, é proibido, ponto. Não tem o que conversar. É o que está no Código Penal. Então, que porra é essa de um STF estar cuidando de... Não tem, porra. Todos eles fazem parte da mesma merda. E vocês ficam com peninha. Tem que ter peninha de inimigo, não. Senta o dedo. Ô, papai. Essa CPI tá da fake news. Ela vai chamar Felipe Neto, vai chamar o Poste, vai chamar Gleisi Hoffmann, Gleisi Hoffmann não, a vice do Poste tá para ser interrogada lá. A CPI da fake news vai manobrar o país, vai destruir moralmente o país. Essa CPI da Lava Toga, os piores que tem ali é o Cajuru, que se faz de direita conservador, esse é o pior que tem. E aquele outro cara lá do Amapá, tá? Eles têm poder de chamar quem eles quiserem para desmoralizar junto com a mídia. Isso não vai dar em porra nenhuma. Isso vai prejudicar o governo. O papel deles é ficar inventando problema para parar todos os projetos do governo, porque o governo está ganhando muito, o governo está desenvolvendo muito sem a participação do Congresso, sem a participação do STF. Aí, ou seja, a Câmara Federal, o Senado e mais o STF estão lutando para botar o pé no freio no governo federal. Porque o governo federal ele é feito só de militares, e como falei para todos vocês, aqueles grupos ali, no caso de militares, são os melhores que o Brasil tem e são dos melhores do mundo. Tá? Os militares brasileiros são conhecidos por serem os melhores do mundo. Então ali é todo mundo correndo, bicho, a 180 por hora o tempo todo. Quem está freando isso o tempo todo é a Câmara, o Senado e o STF. Sendo que na Câmara, como eu falei para todos vocês, tem alguns políticos ali que são ponta de linha do Exército também. O Coronel Armando, assim, ele foi tal nosso professor na Escola Superior de Guerra, o General Girão Monteiro, o General Peternelli, tem aquele camarada lá da Polícia Federal do Rio Grande do Sul também, o Sanderson. Tem um outro que foi sargento policial rodoviária federal lá de Roraima também. Tem a nível estadual tem pessoas maravilhosas também. O Zuco lá no Rio Grande do Sul, amigo meu. Tem o Contar no Mato Grosso do Sul. Tem o Castelo Branco em São Paulo, irmãozão também. Então existe ali um grupo pequeno, tá, de pessoas boas, mas quem manda nessa porra é o povo, tá?
E o executivo ele é extremamente limitado nos seus poderes legais. Ele em breve ele vai esgotar. Em breve ele vai esgotar. Ele não vai poder fazer mais nada. Aí é o diferencial do povo. Aí que eu vejo todo mundo falando, né? Ah, o artigo 1º, artigo 142. Gente, o artigo 1º nada mais é do que a convenção que existe em praticamente todas as constituições democráticas do mundo, democráticas, né, do mundo. Todo poder emana do povo e em nome dele será exercido. Então, o poder emana do povo. Na nossa Constituição, isso é constitucional, tá? Na nossa Constituição, você só exerce na forma direta, vocês vão ler mais lá na frente, através do plebiscito ou do referendo. Isso é dentro da Constituição, tá? E da forma indireta é através dos representantes. Por isso eles falam, não, vamos fazer tudo dentro da Constituição. Por quê? Só quem pode agir fora da Constituição, só quem pode negar a Constituição é o povo. O povo pode negar a Constituição, fala, não, essa porra não presta, eu não quero esse Congresso, eu não quero não sei o quê. O povo pode. Não pode eu dizer que eu não quero. Não pode 1.000 brasileiros, não pode 10 mil, não pode 210 milhões de brasileiros falar, não, nós não queremos. Mas se parte desses brasileiros de forma organizada, e isso é desobediência civil, que é um nome feio, mas na verdade é quando o povo não aceita os seus poderes. Mas quando parte da população, não é todo mundo, é mais ou menos de 5% até mais ou menos 10% da população, que foi o que houve em 2015, aquilo poderia ter derrubado os poderes, poderia ter derrubado a STF, poderia ter derrubado o Senado, se vocês soubessem disso. No ano passado, quase centenas de milhares de brasileiros foram para a frente dos quartéis. Isso é uma forma também de você encerrar o assunto. Se você não soube disso, é porque você foi enganado por esses grupos e pela mídia também que foi contra. Pesquisa no meu Facebook dia 28, nessa ordem decrescente, 28, 27, 26 de maio de 2018. Eu tenho centenas de vídeos. Quando eu coloquei 20 vídeos, eu acho, 20 ou 30, eu não sei, o Facebook me bloqueou. Tá? O Facebook tá tão esperto, e eu acho que até o YouTube também, que eles não deixam nem compartilhar esses vídeos. Tá? Foi quando os brasileiros foram para frente dos quartéis e dizer, nós não queremos mais isso. Isso é uma forma também. Isso é o povo organizado que não aceita mais o poder. Eu esqueci de falar, meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me siga aqui no Facebook em Durval Ferreira e aqui no YouTube em Durval Ferreira. Agradeço muito também a todos os outros canais aí que compartilham os meus vídeos. Tá? Então, nesse sentido, só o povo pode ir fora da Constituição. Eles deveriam andar no trilho da lei. Quem anda no trilho da justiça é o povo. Então, o poder judiciário, ele só sai da lei para beneficiar o povo através da justiça. Tá? Aí vamos falar sobre o artigo 142. O artigo 142, lá consta todas as obrigações das Forças Armadas, aquilo não tem nada a ver, não existe uma intervenção constitucional, a não ser que um dos poderes se sinta oprimido pelos outros dois. Aí um poder pode derrubar os outros dois momentaneamente, mas tem que acontecer eleições novamente em 90 dias. Aí o pessoal disse, isso não está escrito. Não, isso não está escrito lá. Quando não está escrito, você evoca um princípio. Tá? Vocês devem ter visto aí o decano lá do STF, eu esqueci o nome dele. Qual o nome lá do decano lá do STF? Alguém lembra? Quando ele estava julgando esse caso, deixa eu ver se alguém lembra o nome aí do decano. Celso de Mello. Muito obrigado, mestre Mané.
o decano quando ele estava julgando lá o caso lá da Lava Jato, a dúvida era, se o delatado e o delator tinha que ser ouvido antes, tal, depois. Como não estava escrito, ele foi claro, como não está escrito, você evoca um princípio. Aí ele evocou o princípio da legítima defesa. Legítima defesa, ou então algo semelhante, né? Que está escrito de uma outra forma, né? Mas ele evocou certo, ele mandou bem ali. Mas, na verdade, quem estava sendo julgado ali, quem era o prejudicado, era o Brasil, era o povo brasileiro. E ele colocou como sendo os caras, o delator tá e o delatado. Se vocês olharem na Constituição, eu acho que fala. Eu não sei se é sobre o Senado, na parte que está no Senado, ou se é na parte que está a Câmara Federal. Um dos dois fala que se cair em 90 dias tem que ter eleições. Então, você evoca o princípio da similaridade, ou seja, se vai cair os poderes, então se tem escrito na Constituição outra coisa, você evoca um princípio da similaridade. Então, se cair esse outro aqui também, então vai todo mundo cair em 90 dias. Só que vai cair em 90 dias nessa mesma urna eletrônica que nos rouba, e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral é um ministro do STF, que vai ser o Dias Toffoli de novo, né? Porque ele é o presidente também do STF, ou seja, não resolve porra nenhuma, né? Então, por isso que para todos vocês eu sempre cito tal exemplo de teoria geral do Estado, teoria geral do Estado. O fato que aconteceu na Tailândia, que é um país de quase 70 milhões de habitantes, onde o povo tinha se revoltado com a sua primeira-ministra, que estava desviando recursos com o apoio do STF e do Congresso deles. E eles se manifestaram na Copacabana deles e na Avenida Paulista deles e não davam em porra nenhuma, porque a polícia que vinha de fora, assim como tinha cubanos aqui no Brasil, que foi o que aconteceu na Venezuela, o povo venezuelano era morto pela polícia venezuelana, vírgula, mas a polícia venezuelana era feita de cubanos. Então isso quase aconteceu aqui no Brasil com esse programa Mais Médicos, porque eram os mais médicos que matavam os venezuelanos nas crises da Venezuela, tá? E é assim que funciona. É assim que funciona. Então lá estava acontecendo isso. Aí o povo queria que as Forças Armadas tomassem o poder. As Forças Armadas não podem tomar o poder. Não podem tomar o poder. Quem toma o poder é o povo. Tá? Pedir para as Forças Armadas tomarem o poder é covardia. Tá? Quem toma o poder é o povo. O povo se revoltou com as suas próprias Forças Armadas, porque quem estava convencendo disso a eles eram aqueles gurus, youtubers que tinham lá, né? Colocando o povo contra as suas forças armadas, e o povo foi até o rei, porque lá é uma monarquia parlamentarista, e perguntaram ao rei por que as forças armadas não tomam esse negócio. E o rei disse: não, as forças armadas não podem tomar. As forças armadas são um dos poderes, e é o poder mais descomunal que tem. Seria covardia as forças armadas tomarem o poder. Se eles quiserem tomar o poder, toma o país para eles, pô. Ah, então toma o senhor, rei. Disse: não, eu também não posso, eu sou um dos poderes também. Tá? Se o povo acha injusto os poderes aos quais está submetido, que ele tome o poder para si. Aqui no Brasil, eu acho que o poder executivo é o top do top of the world o que tem ultimamente. Então, eu sugiro que derrube somente o STF, o Senado, ou se quiser a Câmara também. O STF e o Senado, bicho, não vale que gato em terra ali. Né? Mas o povo pode derrubar tudo. Então, o que o povo fez? Começou a se manifestar somente nas Forças Armadas. Pararam o país, não, daqui a gente não sabe mais quem vai tomar essa porra de Forças Armadas. Pesquisem, tá na internet, se vocês não conseguirem, peçam para amigos de vocês que estão no exterior. Eles vão mostrar lá que o exército da Tailândia tomou os 3 poderes, exceto o rei, né? Durante 4 anos entregou para o povo agora, há pouco tempo. Tá? Eu sei desses detalhes porque amigos meus foram adidos militares lá.
e o próximo adido lá é um cara da minha turma também. Então são esses, assim, no caso, os detalhes que vocês precisam saber, tá? E de onde que vem esse poder, né? Esse poder, eu sempre falo para todos vocês, tudo inicia quando o povo e suas forças armadas ocupam um território, as forças armadas garantem e delimitam as fronteiras, foi assim aqui no Brasil, foi assim em Israel, foi assim em tudo quanto é lugar. A partir daí, o povo escreve uma Constituição. Nessa Constituição, você cria o Estado com E maiúsculo, que é a unidade administrativa do território. Ele não é palpável, é a unidade administrativa do território. Embaixo do Estado tem as instituições com I maiúsculo: Hospital Público Federal, Universidade Pública Federal, o Congresso Nacional, que é a união da Câmara mais o Senado. No caso do Brasil, o STF, os STJs, a Polícia Federal e as Forças Armadas, que são nacionais, permanentes e irregulares. Só ela que o povo não pode retirar, porque o casamento povo-Forças Armadas ele é indissolúvel, tá? Então o povo aqui no Brasil vota, vai para a universidade, vai para o hospital, é por causa das Forças Armadas, não é por causa de senador e de advogado e de juiz, não, é por causa das Forças Armadas. Aqui a nação brasileira começou em 1648 com a Batalha dos Guararapes, onde negros, brancos, índios e mestiços pela primeira vez escreveram no papel que vamos defender a nossa nação dos invasores estrangeiros. Ali começou a nação brasileira. Tá? E por que que não se pode pedir? Tá? Por que que não se pode pedir para as Forças Armadas tomarem o poder na frente? Porque que isso é uma covardia. Tem diversos vídeos aí na internet do povo pedindo para o policial matar o bandido. Mata o bandido, mata, não sei o quê. Quando o policial mata, tá? Ninguém assume aquilo ali. Aí o povo fica todo feliz, matou, não sei o quê. Mas quando o policial é preso, nem a lei permite que quem incentivou vá junto com ele. E ninguém se oferece, eu vou no teu lugar. Então isso é covardia. Foi o que aconteceu na Turquia. Na Turquia, na história turca, o povo sempre foi para as ruas e derrubou o poder depois que parava tudo e o exército tomava o poder. Com essa novidade de mídias sociais, o exército dele estava com a credibilidade lá em cima. E o povo pediu pelas mídias sociais, vai lá tomar o poder. Aí o exército foi tomar o poder. Levou um golpe, levou um contragolpe, mataram as cabeças de todos os militares, aqueles militares chaves ali, líderes e tudo mais, e ninguém, o povo não foi à rua para socorrer suas forças armadas. Então, se vocês quiserem alguma coisa, tem que ir para as ruas, com objetivos claros, e não tem que pedir pouco não, porque quem manda nessa porra somos nós. A razão de ser do Estado, com E maiúsculo, é o povo, e não o contrário. Só quem pode sair da lei é o povo. A Constituição é escrita para servir o povo. Quando não serve mais o povo diz, essa porra não serve mais pra gente não. Muda. Se aquela instituição não estiver servindo ao povo, e se líderes, esses aí com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, com algoritmos controlados, porque vocês sabem que os algoritmos das mídias sociais são controlados. Os algoritmos são controlados. Se esses caras têm uma liberdade tão grande, eu acho estranho. Porque o Zuckerberg não é gente boa, não. O Zuckerberg é amiguinho da Dilma. Tá? E a Dilma até hoje não foi presa. Ninguém do governo dela foi preso por pedalada fiscal. Ninguém, bicho. E vocês ainda ficam olhando, tem uma esperança. Não, não sei não. A esperança que nós temos hoje é no poder executivo, nas Forças Armadas que não estão contaminadas, por detalhes até que o general Mourão fala e ninguém percebe, assim como a fala do presidente lá na ONU. Aquela fala é dele, veio do coração, mas a parte técnica, a assinatura de cada parágrafo, a gente percebe de qual o chefe nosso foi. Pô, isso aqui foi daquele ali, aquele foi daquele ali, aquele foi daquele. Mas o corpo, o corpo, o corpo daquele discurso é do Bolsonaro. Mas a parte técnica, a linguagem para o mundo, teve muitas mãos ali e
iluminadas para fazer aquilo, tá? Iluminadas para fazer aquilo. Eu Eu acho que é só, depois eu vou dar mais detalhes. Eu sempre deixo um link aí e conta para quem quiser ajudar e participar dessa luta. Eu agradeço muito. É melhor ir falando aos poucos aí para que vocês assimilem melhor. Tá? Então, para mim, eu vejo como solução, aguardem esses grandes grupos marcarem manifestação, e nas manifestações que eles marcaram, que se vocês olharem, eles não estão marcando mais, porque eles sabem que só eles conseguem marcar. Quando eles marcarem, vocês desçam para frente dos quartéis. É o que eu sugiro, ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.